Olá, meninos e meninas, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público. Hoje, mais uma aula para o nosso módulo de Geografia. Hoje vamos falar sobre o índice de mortalidade, ou a queda do índice de mortalidade na questão aqui do Brasil, né? Na aula anterior nós havíamos falado sobre o índice de natalidade. Dá uma passadinha na nossa playlist de Geografia para uma revisão e se inteirar do assunto. E hoje nós vamos falar sobre essa taxa de mortalidade. E o que está muito relacionado com a questão da urbanização, que nós também havíamos falado na aula passada. Então acompanha comigo. O fator principal da acentuada redução do índice de mortalidade também se relaciona com um intenso processo de urbanização que ocorreu no Brasil a partir do meado do século XX. Em 1950, apenas 36,2% da população brasileira vivia em área urbana. Pouco mais de 40 anos depois, em 91, esse índice já era de 75,2%. E o último censo, o de 2021, indica que essa proporção já é de 84,72% de pessoas, de brasileiros, vivendo na área urbana. E só pouco menos de 16% vivendo na área rural. Tá? Isso aí por várias questões. A industrialização, né, que chegou até os campos, já não se precisa de tanta mão de obra humana, já que as máquinas fazem esse trabalho de semeadura e colheita. Então as pessoas acabaram vindo para a cidade em busca de oportunidade de emprego. Isso é normal, isso aconteceu em todas as sociedades durante a história. E no nosso país, que é subdesenvolvido, isso é normal também que aconteça durante esse processo de desenvolvimento. E esse rápido processo de desenvolvimento das cidades foi acompanhado pelo chamado Revolução Médico-Sanitária, que resultou numa sensível melhoria das condições de vida da população brasileira. As condições de vida urbana, elas são relativamente melhores do que a vida da zona rural. Isso por causa dos serviços, né, que as pessoas têm acesso na cidade e que por muitas vezes esses serviços, essas pessoas não são assistidas no campo, ou até então não eram assistidas, né? Apesar das enormes deficiências estruturais do Brasil, em nosso país, muitas cidades ainda se ressentem da falta de hospitais, da qualidade de infraestrutura básica, coleta de lixo, saneamento básico e etc. Essa revolução médico-sanitária constituiu uma notável melhoria no atendimento hospitalar e na infraestrutura sanitária. Ainda há muito que se fazer, mas o pouco que já foi feito já trouxe resultado significativo. Trata-se de um fenômeno mundial que, em geral, se manifesta em conjunto com o processo de urbanização. Como resultado do avanço do binômio urbanização-revolução médico-sanitária, os índices de mortalidade decresceram. Apesar da forte queda na taxa de mortalidade nos últimos anos, né, nas últimas décadas, o subdesenvolvimento do Brasil ele ainda persiste. A taxa de mortalidade infantil ainda é muito elevada, mesmo após décadas de redução, isso em comparativo com outros países, tá? E hoje no Brasil, para um universo de 1.000 nascidos vivos, cerca de 30 crianças que nasceram vivas, dessa tiragem de 1.000, 30 delas morrem antes de completar um ano de vida. Isso em comparativo, na Europa como um todo, a cada 1.000 nascidos, apenas 7 morrem antes de completar um ano de vida. Eu estou falando da Europa como um continente todo. Tá? Comparando o Brasil com a Europa, há uma discrepância e um indicativo de que muito ainda precisa ser feito nesse assunto aqui no nosso país. Ou seja, mesmo vivendo em cidades, grande parcela da população brasileira está exposta a condições de vida desumanas,
Isso segundo o IBGE de 2021, apenas 55% dos domicílios brasileiros eram atendidos por rede de esgoto e coleta, que é o principal foco de proliferação de doenças. Os nossos governantes, né, eles precisam estar atentos a isso. Eles até estão atentos, mas infelizmente a corrupção não deixa que esse dinheiro destinado a verba destinada para a melhoria de infraestrutura, ela chegue até nós, né? Mas isso aí seria um outro assunto. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje, foi até curtinha, porque esse desenvolvimento social e urbano brasileiro eu dividi ele em tópicos para não ficar muito cansativo. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar os conteúdos do canal. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Fiquem todos bem e até uma próxima.